Fala pessoal, tudo certo? Olha só, eu acho que depois de algum tempo, finalmente o Grêmio está encontrando o seu time ideal, né? Com algumas semanas de atraso, depois de algumas eliminações, mas eu acho que finalmente a gente está entrando numa época do ano em que o time do Grêmio está aparecendo. Demorou, a gente está quase em setembro, mas eu quero mostrar para vocês esse time que deve ser inclusive o time escalado contra o Atlético Mineiro domingo, no retorno do Grêmio à nossa arena. Quer dizer, nossa arena mais ou menos, né? Mas enfim, o capítulo Arena do Grêmio vai merecer um vídeo especial depois. Gente, eu sou Cristiano Oliveira, para quem não me conhece, bem-vindo a esse canal. Te inscreve, vem junto com a gente, eu sou jornalista, gremista, para quem não conhece. Estou aqui diariamente falando das coisas do Grêmio e estamos com uma meta de nos próximos dias chegar aqui no canal a 45 mil inscritos. Já estamos com 44.400 e eu conto com a inscrição de vocês, tá? E o like no vídeo também, que é muito importante. Quero colocar o campinho na tela para a gente falar sobre esse time, tá? Marquezin, João Pedro, Gemerson e Rodrigo Eli. Para alguns o Kahneman ainda tem espaço, mas para mim, naturalmente, o Kahneman cada vez mais está perdendo espaço nesse time do Grêmio. Reinaldo, Dodi, Vijaçante abrindo o meio campo, aquela linha de três com Monsalve e Soteldo pelos lados, mas variando o tempo inteiro a posição deles. O Cristaldo por dentro, que até gera um certo tipo de dúvida, tem muita gente a fim de tirar o Cristaldo do time, e o Bright White na frente. Esse é o time, se a gente pegar assim, na essência, que jogou contra o Criciúma final de semana e que deve ser escalado contra o Atlético Mineiro domingo também. É claro que não é assim um time definitivo, eu acho que não existe time definitivo, a não ser aqueles que são campeões e vão para a história. Mas nesse momento, poxa, nós fomos eliminados de Copa do Brasil, o Renato mexeu. Eliminado de Libertadores e o Renato foi obrigado a mexer de novo. E esse time que entrou contra o Criciúma deve ser o mesmo entrar contra o Atlético Mineiro também, talvez com essa dúvida na zaga. Para muitos o Kahneman ainda tem que jogar, eu acho que ele está perdendo algum espaço com o passar do tempo. Mas observem que finalmente o Grêmio tem uma ideia de time. Demorou, pode não ser o time ideal para todo mundo, ainda há uma certa contestação na ideia de ter o Monsalve junto com o Cristaldo. Para muita gente é ou um ou outro. Eu sou partidário da ideia de que dois bons jogadores sempre podem jogar juntos. Eu só não sei se é nesse esquema, tá? Eu acho que esse esquema, esse modelo, não é o ideal. Por quê? Porque o 4-2-3-1, que é o esquema padrão do Renato há muito tempo, sempre foi, ele comporta a ideia de dois pontas. Geralmente o Renato utiliza um mais atacante, Cebolinha, Pedro Rocha, o Soteldo no caso de agora, e um mais na contenção, que historicamente o Ramiro sempre é o nome mais lembrado. Podia daqui a pouco ser o próprio Edenilson pela direita. Muita gente não gosta do Edenilson. Eu acho ele bom jogador, tá? É claro que se pegar quem joga mais, Edenilson, Monsalve ou Cristaldo, claro que o Edenilson vai ser o que fica abaixo desses três. Mas taticamente falando, eu acho que é um cara que poderia fazer legal essa compensação de um ponta mais agressivo e outro que dá uma segurada, outro que cumpre uma função mais tática sem perder na parte técnica. Mas nesse primeiro momento, claro que no meu ideal, o Monsalve passaria a ser o meia centralizado e o Cristaldo ficaria no banco. Não é para sempre, mas é pelo menos por algumas partidas. Como o Cristaldo é um cara que está sendo observado pelo mercado, recebeu proposta do futebol mexicano recentemente, tem uma sondagem do River Plate para cima dele e tal, tirar o Monsalve, o Cristaldo, desculpa, nesse momento, daqui a pouco pode ser criar uma crise desnecessária e ele querer sair mesmo. Eu acho que o Renato não vai por esse lado. O Renato é muito dessa coisa assim de fazer a gestão, de abraçar o cara. Então eu acho que o Renato, depois de algum tempo, ele vai tentar mais uma vez repetir essa ideia de Monsalve e Cristaldo juntos. Mas notem, né, que chegamos em setembro e finalmente agora o Grêmio tem uma ideia de time, um esboço de time. Ninguém fala mais em três zagueiros, por exemplo. O Pavon está lesionado e eu acho que não tem ninguém sentindo falta do Pavon. O próprio Diego Costa ainda é uma dúvida, será que fica no banco contra o Atlético Mineiro? Será que não fica?
Mas o Bright White, em pouco tempo, ele mostrou que pode ser útil. Ele não é um fenômeno que vai fazer 2 gols por jogo, como fez contra o Cuiabá, mas ele também não é um perna de pau, né, que vai matar o time. Ele é um cara que tem uma função legal lá na frente. Então, nesse momento, o time do Grêmio é esse. Eu diria, inclusive, estou classificando como o novo time do Grêmio. É definitivo? Como eu falei no começo do vídeo, gente, definitivo nenhum time é. Mas nesse momento, para as próximas rodadas, esse aqui é o time do Grêmio. Vocês acham que tá bom? Eu fiz aqui alguns apontamentos de algumas trocas que eu faria, sobretudo Monsalve e Cristaldo, um só jogar, que seria para mim um Monsalve nesse momento. Mas enfim, quero a opinião de vocês também aqui embaixo, na caixa de comentários. Se vocês chegaram até o final do vídeo e não deixaram o like ainda, faça isso agora, né? Manda teu like, te inscreve no canal e comenta aqui embaixo.